José, o filho amado, o irmão odiado. Nós começamos com o texto básico que está lá em Gênesis 37, verso 3 em diante. Ora, Israel é o pai, como Deus chamava ele, né? Jacó teve seu nome transformado para Israel. Amava mais José do que a todos os filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Verso 5. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Curva a sua cabeça, nós vamos falar com Jesus. Pai, te damos graças, honras, louvor e glória. Obrigado por esse momento que nós aquietamos o nosso coração para ouvir a tua voz. Te louvo, Jesus, por tudo que estamos vivendo. Há um sentimento de gratidão, há um espírito, Pai, de louvor, de júbilo entre nós. E eu creio que isso também continuará sendo manifestado agora através da palavra. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa cuidar, que o Senhor possa exortar, que o Senhor possa direcionar as tuas ovelhas. Eu coloco a minha vida, como sempre, inteiramente nas tuas mãos, para que seja um instrumento, para que eu seja esse instrumento, mas que não seja eu na minha carne, mas o Senhor em mim a falar com as tuas ovelhas. Nós oramos em nome de Jesus, para a glória de Deus, e todos digam amém e amém. Você consegue dar uma salva de palmas a Jesus? Meus irmãos amados, escolhidos, povo de Deus, aqueles que são amados pelo seu Pai, se é você, diga amém, assim como José. A história de José é um fato, ou melhor, de fato, é uma narrativa muito eletrizante, eu tenho dito isso, né? Cada cena da vida de José nos prende, nos ensina lições valiosíssimas que nós podemos aplicar em nosso dia a dia. Quantos estão aplicando as lições? Quantos estão começando a compreender os desígnios de Deus em sua vida? Olha só, nós iniciamos, como lemos agora, no capítulo 37 de Gênesis. E hoje nós vamos entrar no 43. Estamos indo aí para a reta final de uma história que de fato é uma trama envolvente. Como eu sempre tenho feito, nós vamos fazer um resumão no último culto, para que isso fique bem claro no seu coração, e é a ponte, né, o step para a gente entrar hoje no capítulo de hoje, na história de hoje. Então, rapidamente, o que nós vimos no domingo passado? Nós vimos que os irmãos José, eles vão descer ao Egito para comprar comida, tem uma fome, os 7 anos de fome, de miséria, eles começam e eles vão buscar refúgio no Egito. Jacó, ele descobre lá que tem comida no Egito. Eu falei aqui domingo passado que os filhos de Jacó foram os primeiros nenéns, não trabalhavam, não estudavam. Jacó, ele fala assim: seus à toa, vocês vão ficar aí sem fazer nada, uns marmanjão de 40, 50 anos, e Jacó fala: a gente vai aqui ficar morrendo de fome, vão lá ao Egito comprar comida. E enfim, ele manda os filhos irem lá buscar comida no Egito, e eles se encontram com José. Logicamente que eles não reconhecem José, porque José estava como faraó, não usava barba, estava com todos os adereços. Enfim, eles achavam também que José estava morto, já tinha passado tanto tempo que não viam mais o filho que eles venderam. E enfim, eles encontram com José, mas não reconhecem José. E o tema desse capítulo, ele poderia ser do capítulo passado: quando o meu passado me persegue. Porque enquanto você vai vendo a narrativa do verso 42, 41 ali, 2, que a gente estudou semana passada, você vai vendo que o passado de José começa, é exatamente isso. Passam 13 anos, José agora ele tá bem, ele casou, ele prosperou, ele tem seus 2 filhos, ele está ali governando, ele tem agora riquezas, ele deu certo na vida, vamos dizer assim. Ele chegou num sucesso, vamos dizer. Ou seja, ele já tinha vencido a dor do passado. Ele tinha colocado o nome dos filhos, Efraim, Manassés. Deus me tirou da terra da minha aflição. Deus me fez esquecer das minhas dores do passado. E enfim, ele está ali então. E aí depois de 13 anos, agora 20 anos que a coisa vai acontecendo, ele se encontra, ele não esperava encontrar os seus irmãos. Parece que esse passado vem e persegue José. Eu quero só ler o 42, verso 8 e 9, que diz: José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Então, olha lá, se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles. Os feixes no campo, os feixes de trigo, o sol e a lua se dobrando perante ele. Aquele sonho que ele tinha tido lá no passado, que fez com que os seus irmãos o odiassem ainda mais. E disse aqui: vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da terra. A gente estudou, né, sobre o domínio próprio de José. Naquele momento de ver os irmãos, aqueles que mais maltrataram ele, aqueles que mais fizeram mal a ele, e esse domínio próprio de administrar o golpe ali e não virar mesa, não jogar na cara. Ele lembrou do sonho, mas ele segurou para não falar. Eu sempre digo, a coisa certa na hora errada se torna a coisa errada. Ele soube administrar essa sensação. A lição que nós entendemos nesse ponto é que nós nunca devemos tomar uma decisão debaixo de uma emoção.
Então, às vezes as pessoas vêm acaloradas numa emoção, faz um compromisso, faz um voto de tolo, se compromete com algo por uma emoção, ou se descompromete por algo, por um cansaço que também é uma emoção, e nós não podemos tomar decisões debaixo de emoção. Me ajuda a pregar para quem está do seu lado nesse início, fala, não tome nenhuma decisão em sua vida debaixo de uma emoção. A decisão tem que ser debaixo de oração, amém? José sabia que ali não era hora de revelar tudo, enfim... Ele entendeu, ele entendia dos desígnios de Deus. E, enfim, os irmãos vão dizer que são homens honestos. Lembra dessa parte? Nós somos homens honestos. E nessa parte, falei, aqui a gente virava a mesa. Aqui vai honesto? Quem que vai vender o irmão? Quem que é honesto e vende o irmão? Mas não, ele soube colocar trava na sua língua e segue a trama. Assim como José, então, muitas vezes a gente pensa, parece que minha vida está resolvida. Parece que as coisas passaram. Mas a pessoa fala, será que Deus está tramando algo contra mim? Deus está sendo irônico comigo? Parece que o meu passado está de volta. E aí nós aprendemos também uma lição quando isso pode acontecer com todos nós. A história de Deus para nós é uma história de redenção. Aqui foi o ponto alto do culto passado, é onde nós vamos aprofundar hoje. É uma história de redenção. Nós vemos ali uma família que agora vai se render. A história de José poderia ter acabado quando ele recebe o anel, o colar, quando ele é coroado como governador do Egito. Ora, fim, sobe os créditos, the end, toda aquela polpa. Mas não. A história não era sobre alguém que sai de um buraco, de um poço e se torna o governador. Não é de um escravo se tornando governador. É uma história de redenção. E nós estamos entendendo isso porque agora, de fato, vai entrar no âmago da coisa quando toda uma família vai se render diante de Jesus. E é justamente essa a história do Evangelho. A história do Evangelho é uma história de restauração. E eu disse domingo passado, restauração se faz limpando tudo. Fala comigo, restauração se faz limpando tudo. Você não faz restauração colocando... Eu vi aqui o meu colega, Dr. Paulo, restauração, até nós que somos da área médica, né, odontológica, você vai restaurar um dente, você precisa limpar o campo, não é isso? Você precisa limpar, lavar, colocar um aço, colocar um adesivo, você precisa deixar aquilo de uma forma para você restaurar um dente. Imagina só a sua vida. A sua vida não se restaura com sujeira, você precisa limpar tudo. Fala de novo, restauração se faz limpando tudo. Porque uma coisa é perdoar, outra coisa é reconciliar. E aqui a história é uma história de reconciliação. José tinha perdoado, ele falou, Manassés e Efraim, os meus filhos representam o perdão que eu tive de esquecer a minha vida do passado. Mas Deus não queria só um perdão, ele queria uma reconciliação. Eu falei do ano passado, existe uma grande diferença de alguém que perdoa e de alguém que se reconcilia. Por isso que eu vou deixar o testemunho da Kátia para domingo que vem, para nós entendermos justamente esse ponto. Perdão é uma coisa, é bom, mas a reconciliação é um outro salto, é um outro lugar. E é exatamente isso que Deus queria fazer com José. Não era somente um perdão, mas era uma reconciliação, era uma restauração no coração de José e no coração de toda a sua família. Aí José, para a gente curtar o resumo, para fechar, José ele vai testar os irmãos para saber se eles tinham mudado. Eles falaram que eram honestos, mas a última experiência de José foi ter sido vendido por umas moedas de prata por uma caravana de ismaelitas lá no deserto. Então ele falou, eu preciso saber se esses caras são honestos mesmo. Então eles deixam eles presos e ele fala, vocês vão ficar presos até que vocês tragam esse filho que você falou, o mais novo, Benjamim. Benjamim era filho da sua mesma mãe. Ele era irmão de pai e de mãe de José. E ele ficou o caçula. Ele falou, se eles me venderam, imagina o que eles fizeram com o Benjamim, coitado, sem eu lá para cuidar do menino. Então eles falaram, vocês não vão sair daqui enquanto não trouxerem Benjamim. Nenhum dos irmãos, os nenéns lá ficaram presos, passou 3 dias, ninguém se voluntariou. Ele falou, então quer saber, vamos mudar a história. Vai ficar um só, Simeão vai ficar preso e eu vou liberar os outros irmãos e vocês vão voltar com Benjamim. Enfim, então esse era o teste que ele queria saber se Benjamim ainda estava bem. E é importante nós ressaltarmos nessa hora que nesse momento do coração dos irmãos dele começa um quebrantar de Deus. A gente vai ver agora nesse processo quando José testa eles, a gente vai ver um quebrantamento. Eles começam a entender que estão passando, porque eles fizeram aquilo com José. Eles começam a falar, olha, nós fizemos. Aí Rubem vai falar, eu disse, Judá, eu não devia ter vendido. Ou o outro fala, eu não devia ter vendido. Vocês quiseram maltratar o menino. Eles começam a ter um mover ali no coração. E nós estudamos também que Jacó foi um péssimo pai. Lembra dessa parte? Jacó foi um péssimo patriarca. Mesmo assim, Jacó é aquele que tem o seu nome citado em toda a Bíblia, Novo Testamento, Velho Testamento, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E aí nós entendemos mais uma vez que a história de Deus é uma história de redenção. Jacó é o cara que marcou a história, mesmo sendo um pai ruim. Mas Deus ali no seu amor, na sua bondade, fez com que ele criasse uma nação dele, de Jacó, de Israel, uma grande nação. O que isso nos mostra? Mais uma vez, que a história de Deus é uma história de redenção. E para fechar esse esboço
da parte do resumo, melhor dizendo, nós fizemos aquele contraponto onde de um lado tem José intencionalmente orando e testando seus irmãos para querer perdoar, e do outro lado a gente tem Jacó preso numa mágoa de 20 anos, não querendo soltar, preso na sua dor, preso no seu coração, enfim, ele não estava logicamente sabendo o que estava acontecendo lá no Egito. Então ele achava que José estava morto e ele tinha essa dor no seu coração. Mas a história da redenção de Deus é uma história para te conduzir à salvação. Isso só acontece por meio do Evangelho. Então a gente olha para essa história e tem que trazer os insights para nós, os ensinamentos para nós. Deus também está nos conduzindo para uma história de redenção. Jesus, ele veio para restaurar a sua e a minha vida. Jesus veio para tirar toda a nossa dor, a angústia, o sofrimento. O bálsamo do Evangelho é aquilo que nos resgata por inteiro. E para fechar o esboço, as últimas 5 conclusões que nós tivemos no último culto. Em algum momento, todos nós vamos ser perseguidos pelo nosso passado. A única forma de vencer isso é com Jesus. Aqui os testemunhos, eles estão vindo e o passado parece que vem. A única forma de você vencer o seu passado é com Jesus. Segunda conclusão, Deus está nos conduzindo para um final de redenção. Essa é a nossa vida com Ele. Faça como Paulo ensinou, esqueça do seu passado e avance para o seu futuro. Eu falei que a única forma de você avançar para o seu futuro é com Deus. O problema não é você querer avançar para o futuro, o problema é você avançar para o futuro sem Deus. José não conseguiu lidar com o trauma porque lembrou do sonho. José só conseguiu, ele conseguiu lidar com o trauma porque naquele momento ele lembra do sonho, ou seja, ele lembra da promessa. Quando você chega no momento de, sabe, aquele pênalti que você tem que bater na vida, a bifurcação, o que eu faço? Lembre-se das promessas de Deus para a sua vida, porque nessa hora você recebe força, como ele teve todo o domínio próprio para encarar essa situação e para sair como vencedor. E o quinto ponto e último, assim como a família de Jacó, Deus está nos conduzindo para uma reconciliação eterna com Ele. Lembraram do culto passado? Feito esse resumo, vamos hoje. Está pronto? A pergunta que fica: Jacó libera ou não libera Benjamim? É uma pergunta, porque assim, eu estou fazendo a série, mas você tem o roteiro na mão, né? Então, você conhece a história, você pode ler na palavra. Então, ele libera ou não libera Benjamim? É sobre isso que nós vamos entender agora, entrando no capítulo 43. Então, acompanhe comigo, fique bem acordado agora, porque vem alimento fresco para nós. A fome persistia gravíssima na terra. Tendo eles acabado de consumir o cereal, então a comida acabou, que trouxeram do Egito, disse-lhes o pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Mas Judá, quem que respondeu aqui? Fala para mim. Judá. Ele respondeu, fortemente nos protestou o homem, está falando de José, dizendo: não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Então ele está lembrando o pai, porque quando eles chegam, Rubem vai falar para Jacó: a gente só vai poder voltar se levar Benjamim. E aí vai passar 3 meses aqui, Jacó vai dar um migué, não vai falar de nada de Benjamim, acaba a comida, e aí agora Judá se levanta e fala: o cara falou que só vai liberar se a gente levar Benjamim. Verso 4, resolveres enviar conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Verso 5, se porém não enviares, não desceremos, pois o homem nos disse: não vereis o rosto se o vosso irmão não vier convosco. Disse-lhe Israel, aqui Israel é Jacó, tá? Ele está dizendo: por que me fizeste esse mal, dando a saber aquele homem que tinhas outro irmão? Então, por que vocês foram falar que tinha outro irmão? E ele vai dizer, no verso 7, responderam eles: o homem nos perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda o vosso pai? Tende outro irmão? Respondemos-lhe segundo as suas palavras. Acaso poderíamos adivinhar que haveria de dizer: trazei o vosso irmão? O cara perguntou se a gente tinha pai, se a gente tinha irmão, a gente falou que sim. Eu ia adivinhar que ele ia mandar a gente trazer o nosso irmão? Enfim, antes da gente analisar o texto, eu queria trazer uma alegoria aqui para você entender. Aqueles que são mais antigos talvez vão se lembrar dessa expressão. Você já ouviu a expressão que diz assim: tem um elefante na sala? Já revelou a idade então. Eu nunca ouvi, eu vi no Google isso aqui, tá? Tem um elefante na sala. Essa expressão, tem um elefante na sala, ele significa que tem um assunto indesejado. É isso que eu queria dizer. Isso é uma expressão lá da década de 80. Tem um assunto indesejado. É como se tivesse um elefante na sala, todo mundo está vendo, mas ninguém quer falar, sabe? Tem uma coisa estranha. Tem algo pairando no ar, algo indesejado, todos sabem, mas ninguém quer falar. É o famoso silêncio constrangedor. Ninguém quer tocar no assunto. E é exatamente isso aqui que a gente está vendo nesse momento. Aqui a questão é a prisão de Simeão. E como eu disse, nessa altura do campeonato, tinham passado 3 meses da volta deles com a comida. Ninguém tinha feito nada. Mas o texto diz que aquela comida que José havia mandado para eles tinha acabado. Afinal de contas, eles estavam comendo. Acabou a comida. O único lugar que tinha comida era onde, igreja? No Egito. Eles tinham que ir lá comprar mais comida, eles tinham que ir para o Egito. Eles teriam que levar quem? O caçula, o pequeno Benjamim. Vamos ter que levar o Benjamim.
Então, olha a situação constrangedora. Ninguém queria mais falar com o pai. Ninguém queria chegar para Israel e falar: pai, olha só, está acabando a comida. Afinal de contas, eles tinham tentado na volta e não tinha dado certo. Ficou aquele, tá bom, ninguém fala sobre isso. Fica uma situação meio constrangedora aí. Ninguém queria enfrentar o pai. Por isso, todos os irmãos vão ficar calados. A primeira lição de hoje é que você tem que guardar no seu coração. Qual que é? Não adianta fingir que o problema não existe. O problema de muito crente é fingir que o problema não existe. Eu aprendi isso há alguns anos. Às vezes a gente fala assim: não, o problema é isso, o problema é aquilo. Às vezes o problema não é propriamente dito aquilo que você pensa. O problema é você não querer encarar o problema. É você fingir que não tem um problema. É o famoso elefante na sala. O problema, igreja, não vai desaparecer sozinho. Fala comigo, o problema não vai desaparecer sozinho. E aqui eu quero ser muito sincero, eu não sei o drama da sua vida, eu não sei como você está vivendo, o que você está passando, o que tem te afastado de Deus, aquilo que tem te impedido de viver o verdadeiro evangelho. Eu não tenho a capacidade humana de saber disso, mas eu quero dizer para você, e eu posso dizer que eu sei, que não adianta fingir que o problema não existe. Você precisa então enfrentar essa situação, você precisa então levantar com coragem. Alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que resolver. E esse alguém é você, porque você é o protagonista da sua vida. E Deus está te munindo de capacidades, de habilidades, de insights, de ensinamento, de palavra, de coragem. Josué falou: ser forte e corajoso. É a palavra de Deus para você. Porque o problema precisa ser encarado. Não dá para levar para baixo do tapete. Essa situação, ela precisa ser resolvida. E agora eu sei que o Espírito vai trazer no seu coração situações que você fala: é isso. Enquanto eu li esse texto, eu falei: na minha vida, isso aqui eu preciso resolver, isso aqui eu preciso tocar na ferida, eu preciso ter essa conversa difícil com essa pessoa, eu preciso falar sobre isso. Então estejam todos atentos ao que o Espírito está dizendo nessa manhã. Isso aqui resolve problemas de família, isso aqui resolve problemas de empresa, isso aqui resolve problemas de amigos, problemas ministeriais, quando as pessoas se levantam para resolver os problemas. Judá se levantou e falou: alguém tem que fazer alguma coisa aqui, porque afinal de contas vai acabar a comida. Ele disse no verso 13: mas Judá lhe respondeu. Então eu gostaria de chamar a atenção nessa questão. Por isso que eu falei para você frisar: quem respondeu? Judá. Naquele momento, naquela época do passado, existiam algumas questões que envolviam aquele povo. E a gente precisa trazer à mente que não era uma sociedade como a nossa, evoluída, moderna, tecnológica. Não, bem o contrário disso. Então naquela época existia uma hierarquia de nascimento. Quem falava sempre era o primogênito. Depois do pai, quem representava a família, quem falava era o primogênito. Na falta dele, o segundo. Se o segundo não tivesse, o terceiro. Se o terceiro não tivesse, deu para entender, igreja? E assim sucessivamente. Na falta do primogênito iam os próximos irmãos. Só que no capítulo anterior nós vemos que Rúben, como primogênito, ele chega para Israel e ele vai falar: ei pai, libera o filho, libera o Benjamim, porque o homem falou que se a gente não levar o Benjamim, não podemos mais trazer comida. Então o Rúben, como primogênito, ele tentou convencer Jacó de liberar o menino. Naquela ocasião, Rúben, lembra, no domingo passado, ele até oferece, ele fala: pai, eu vou deixar os meus 2 filhos, ou seja, os seus 2 netos, eu deixo aqui os meus 2 filhos, se eu não trouxer Benjamim de volta. Então Rúben ali se posicionou de fato, foi o porta-voz e trouxe, mas ele não teve sucesso. Rúben não teve sucesso com o seu pai. O segundo na linhagem era Simeão. Só que cadê Simeão? Está atrás das grades. Simeão está preso, então não tinha como falar. O próximo seria na sequência Levi. Mas se você for estudar a história de Levi tinha aprontado algumas coisas, ele não tinha muita moral para ir falar com o pai. Por isso que a gente chega em Judá. E Judá agora, ele se levanta como esse próximo na hierarquia da cronologia do nascimento, e ele vai se levantar para ir falar para o pai liberar o caçula para eles poderem comprar comida. E o que passa muitas vezes, e pode passar desapercebido nesse fato, é o fato de Judá se levantar como aquele que resolveria a situação. E de repente surge então uma liderança que não é esperada. Fala comigo, liderança não esperada. Eu queria que você olhasse para a sua vida, porque Deus talvez vai te colocar num lugar onde você tem que se levantar com essa liderança que não é, entre aspas, esperada. Judá se levanta como o quarto filho ali, não tem um, não tem outro, então vai eu mesmo, e eu me levanto, e alguém tem que falar alguma coisa. E aqui nós podemos observar algumas coisas no coração de Judá. Eu quero que você fique atento. A pergunta que eu faço: quem era Judá? E se você for voltar na história, falando aqui na história de José, Judá é aquele que sugeriu que eles vendessem José para ganhar uns trocados. Judá foi aquele que falou: não, vai jogar o menino no poço, vamos ganhar um troco com ele. Vamos vender esse menino aí e vamos tirar um dinheirinho. Então, a primeira coisa que nós vamos entender é que
a gente começa a ver o coração de Judá sendo transformado. O coração de Judá está sendo agora amolecido. E a primeira característica dessa mudança é que Judá, ele deixa de ser omisso. Eu quero dizer para você, existe algo na sua vida que precisa de um stop, precisa de um cessar de omissão. É aquela coisa, é o elefante na sala, ele está lá, você não quer falar, não quer tocar, e Deus está falando, ei, você precisa ser essa liderança, você precisa se levantar, precisa sair de um lugar de omissão. Fala comigo, eu preciso sair de um lugar de omissão. Ele é o primeiro que se levanta para resolver o problema atual. Ele é o primeiro que se levanta para falar com o pai. E nós vamos ver até o fim da história de hoje como o coração de Judá começa a passar por um processo de redenção. Eu quero que você fique com os olhos atentos sobre a vida de Judá. Então, de um homem traidor, de um homem, nós podemos dizer assim, ganancioso, que é alguém que fala, vamos vender para ganhar um dinheiro. Ganancioso sim ou sim? Então, de um homem ganancioso, ele passa a ser o solucionador de problemas, ao ponto dele chegar agora e dizer no verso 8: com isto disse Judá a Israel seu pai, envia o homem comigo e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu e nem os nossos filhinhos. Verso 9, eu serei, olha que fala importante na história, o cara que quis vender José por uma graninha, ele fala agora, olha, assumindo uma responsabilidade, eu serei o responsável por ele, da minha mão o requererás, se eu não trouxer e não tu puser a presença, serei culpado para contigo. Algumas versões ele está dando a vida dele, você vai ver que ele falando, e eu possa morrer em nome dele. Ele está dando a vida pelo irmão. Verso 10, se não nos tivéssemos demorado, já estaríamos com certeza de volta na segunda vez. Então você vê que ele se levanta como um solucionador de problema, ele traz também um senso de urgência, aí se a gente já tivesse ido, já tivesse trazido comida. Então, olha a mudança no coração. O cara que lá atrás estava disposto a vender o irmão por dinheiro, sim ou sim? O cara que lá atrás falou, vamos ganhar uma grana com o nosso irmão, agora está disposto a morrer pelo outro irmão. Você consegue ver que nessa trama Deus começa a trabalhar de uma forma sobrenatural nos corações de cada um dessa família. Agora Judá aparece aqui como esse solucionador. Judá mudou, igreja? Mudou. Eu pergunto, por que você não pode mudar? Por que alguém que você conhece, um familiar seu, não pode mudar? Às vezes a gente tem uma mente cauterizada. Não, mas lá vai diferente. Não é diferente não. Eu estou falando de um cara que vendeu. Talvez você não tenha sido vendido pelos seus irmãos. Olha o que esse cara fez. Talvez tenha sido só uma discussão, talvez tenha sido só um problema de relacionamento, de casamento, porque alguém deixou a toalha molhada em cima da cama. A pasta de dente apertada no meio do tubo. Essa foi para você, né? Enfim, o cara ele vendeu o irmão e ele está tendo um coração totalmente transformado. Outro ponto que nós vamos observar é que o pai aqui, Jacó, por causa das suas circunstâncias, ele é obrigado a ter o coração transformado. A gente está falando de Jacó no culto passado, de uma dor, de um coração de mágoa, de ficar nesse lugar e não querer sair. Então olha agora o verso 11, respondeu-lhe Israel, que é o pai, se é tal, fazei isto, pois isto respondeu-lhe Israel, seu pai, se é tal, fazei pois isto. O que ele vai dizer? Tomai do mais precioso desta terra, nos sacos para o mantimento, e levai de presente a esse homem. Ele não sabia quem era o homem. Um pouco de bálsamo e um pouco de mel, aromatas e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Então veja aqui a mudança do coração. Eu não quero liberar. A última vez vocês saíram com José, ele não voltou. Passou 3 meses, ele não ia liberar Benjamim. Agora ele fala assim, quer saber? Leva alguma coisa para esse homem. Agrade esse homem. Verso 12, levai também dinheiro em dobro, e o dinheiro restituído na boca dos sacos do cereal, tornai a levá-lo convosco. Pode bem ser que fosse engano. Aí está falando da questão do dinheiro que eles trouxeram de volta. Pode ter sido engano que vocês trouxeram. Verso 13, levai também vosso irmão. Olha agora, levantai-vos e voltai àquele homem. Ele está liberando Benjamim. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso irmão e deixai vir Benjamim. Quanto a mim, olha que frase forte para fechar esse verso. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Amados, esse mesmo Jacó é aquele que no capítulo anterior disse, se vocês levarem Benjamim e vocês não voltarem com ele, eu vou descer à sepultura. Ele falou, as minhas cãs vão descer à sepultura com tristeza. Ele estava dizendo, se vocês tirarem o que me resta, que é Benjamim, o filho da minha velhice, se vocês levarem ele, eu vou morrer triste. Esse mesmo Jacó agora, de um capítulo para o outro, ele está liberando o filho. Ele está mandando eles levarem suprimento, levarem dinheiro em dobro. Então a perspectiva de Jacó mudou ao ponto de ele dizer, se for para eu ficar sem filhos, que eu fique.
Quantas vezes nós agora, dá um pause aí, quantas vezes nós somos dispostos a ter essa fala? Diante de Deus, na vontade de Deus, fala assim, se for para cumprir a vontade de Deus, que seja a vontade de Deus e o meu coração, a minha vontade, ela aqui, vá para o espaço. É difícil. Eu costumo dizer, a Bíblia diz que a vontade de Deus tem que ser feita. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Mas quando chega nesse lugar de você experimentar a vontade de Deus, muitos se negam a fazer a tua vontade. Não, mas eu não sinto isso, eu não sinto aquilo. Ou seja, você está fazendo a tua vontade. Porque a tua vontade não é o que você sente, a tua vontade é o que Deus manda. A tua vontade é o que Deus fala. E aqui Deus está tocando, Ele está dizendo Deus Todo-Poderoso, ou seja, Deus está tocando o coração desse pai, 20 anos amargurado, para liberar o bem mais precioso. Você tem noção que Benjamim era aquilo que ele tinha mais precioso na vida? Era o que tinha restado para ele, e ele está liberando. Ou seja, ele está dando tudo que ele tem. Ele está falando assim diante de Deus, se for para eu ficar sem filho eu ficarei. Então antes, Jacó, no culto passado, ele confiava em quem? Na mágoa dele. Ele confiava no coração dele. Agora ele está confiando em Deus. Aqui tem uma mudança. Aqui tem uma transformação. Paulo vai falar dessa metanoia, transformação da mente. Aqui o pai angustiado, cheio de dor, cheio de mágoas do passado, ele está falando, quer saber, deixa essas mágoas para lá. E eu começo a confiar em Deus. Ele começa a dizer, o Deus Todo-Poderoso. Ele começa a dizer, se for para eu ficar sem filho eu ficarei. Olha a força dessa frase. E se a gente for olhar um pouco mais profundo, quem era ele? Ele é aquela famosa pessoa, como diz a expressão, ensimesmada. Já ouviu falar sobre isso? Tudo ela. Toda a minha dor, todo o meu pensamento, achava que o mundo girava em torno dele mesmo, mas eu quero dizer para você, se você talvez esteja ensimesmado aí, eu quero dizer para você que a vida não é assim. A vida não gira em torno, desculpa a expressão, mas do seu próprio umbigo, por mais que ele seja grande talvez. Ela não gira em torno do seu próprio umbigo. E nós precisamos começar a compreender os desígnios de Deus. Nós vimos que Jacó estava preso na sua dor. Vimos isso domingo passado, eu fiz um resumo, na sua mágoa, preso em si mesmo. E no momento aqui em que ele resolve deixar de olhar para o seu próprio eu, ele começa a olhar para Deus, o coração dele começa a ser quebrantado. Para entender isso. Como é que eu tenho esse coração quebrantado? É quando você tira o olho de você e você começa a olhar para cima, olhar para Deus. É quando você começa a buscar as coisas de Deus. É quando você começa a buscar a presença manifestada de Deus em todas as áreas da sua vida. Então a pergunta que eu faço, quero que você reflita comigo. Quanto que você cresceu na vida através dos traumas profundos que você já passou? Quanto que você já cresceu na vida através das circunstâncias ruins? Quanto que você já cresceu na vida através das dores, dos momentos mais angustiantes que você já teve? Eu quero que você pense que os momentos de dor, os momentos de angústia, momentos como esse que eu estou narrando aqui, o que isso gera no seu coração? Quanto que os traumas não te fazem, ou não nos fazem ser pessoas mais fortes? Não é assim que é a vida? E se você for ver, a gente quando está nesse lugar de dor, de luto, de medo, de angústia, de perda, de traição, a gente não consegue muitas vezes ir para esse lugar espiritual de entender que é nessa hora que existem lições. Porque existem lições que só o fundo do poço traz. Existiam lições na vida de José que ele só foi ter quando ele estava dentro do poço, quando ele estava sendo vendido, quando ele estava preso, só ali. E a gente já estudou que essas lições e essa administração que ele teve serviu para que ele fosse o cara mais poderoso depois de Faraó dentro do Egito. Então, o que a gente tem que olhar para a nossa vida? Que existem lições que Deus só vai nos ensinar no momento da dor, e que muitas vezes é o próprio Deus que nos leva para esse lugar. Eu sei que parece um pouco intuitivo, mas essa é a verdade. A Bíblia diz, e Davi vai dizer que no vale da sombra da morte Deus está conosco. Ou seja, Deus está lá com a sua vara, com o seu cajado, nos exortando, nos consolando. Então talvez você esteja entrando aqui nessa manhã falando, bispo, eu estou nesse lugar, a notícia chegou, a má notícia bateu a porta, aconteceu algo que eu não esperava. Eu quero que você entenda que existe algo que Deus quer te ensinar nesse lugar, que no dia da bênção você não vai aprender. Mas no dia da bênção não tem lição? Tem lições também, mas no dia do vale também tem lições. Quando estão entendendo a voz de Deus, digam amém. Então Jacó vai nos mostrar esses dois caminhos. Primeiro, um caminho de se ensimesmar, de viver pela sua dor. Domingo passado, não, meu filho, vocês vão tirar ele, porque a minha dor, a minha mágoa, vocês levaram José, ele voltaram sem ele. Esse é o primeiro caminho. Mas agora tem um segundo caminho, um caminho de olhar para Deus e abrir mão da sua dor. Eu quero perguntar nessa manhã, quantos estão dispostos a fazer assim como Jacó? Olhar para esse caminho de dor e falar assim, quer saber, eu vou abrir mão disso, porque isso aqui vai me impedir de eu avançar. Isso aqui vai me impedir de eu viver o que Deus tem para a minha vida. Então não é porque Deus te levou para a dor que Ele quer que você fique na dor. Deus muitas vezes nos permite passar pela dor para nós aprendermos no caminho da dor as lições concernentes à dor, as lições concernentes e provenientes desse lugar. Mas não é o lugar para você. O deserto não é o seu lugar. O deserto é um lugar de passagem.
Então, se você por acaso está vivendo um deserto, entenda, não é o meu destino final, é a passagem. E nós vamos voltar nas séries passadas. Caleb no deserto junto com Josué foram os 2 homens de fé, e foram os 2 homens que lá depois da frente em Canaã pleitearam as melhores terras, porque atitudes e fidelidade no deserto te colocam em honra em Canaã. Então não é porque você está nesse lugar de deserto que você vai falar, eu vou abandonar o barco, eu vou embora da igreja, vou virar Deus, vou virar as costas para Deus, não existe Deus, sabe essas coisas? Não, vai ficar pior a coisa. É nesse lugar que Deus está te espremendo, que Deus está tipo, você já viu aquele povo que faz espada? Eles põem ela sei lá, que é uma água, num óleo, num fogo, aquilo lá, depois ele pega um martelo, um negócio, e pim, para dar aquela, pim, e vai. Já viu isso aí? Ninguém nunca viu isso, eu já vi uma vez. A pessoa bate naquilo e a espada vai sendo feita. É um martelo? O que é aquilo? É um cutelo? Tutelo. Irmão, não se esqueça que eu sou dentista de profissão. Não sei o que é um tutelo, enfim. Então ele vai pegar o tutelo. É tutelo mesmo? Eu tô indo na do irmão lá. Se não for também, se for palavrão isso aí, foi ele que soprou. Ele vai pegar e vai, tem. Às vezes é Deus fazendo isso com a gente. Aí você está aqui no culto, tomei uma, tomei outra, aguenta firme aí. Porque às vezes está um pouquinho empenado, você fala, não, tá mais uma aqui. Quantos estão entendendo a voz de Deus? Então a gente vai chegar numa conclusão tão óbvia, mas que ao mesmo tempo tão negligenciada por nós, nesse momento de dor, nesse momento de vale. Qual que é essa conclusão? As circunstâncias traumáticas da nossa vida são usadas por Deus para tratar e moldar o nosso coração. Porque pense e reflita, se não fosse o trauma, se não fosse a dor, posso dar o meu exemplo, amado? Eu achei que eu ia morrer quando minha mãe morreu. Eu falei, não tem mais vida, não tem mais nada, acabou tudo. E hoje nós estamos aqui. E eu posso assegurar para você, mão na Bíblia, mais forte do que nós estávamos lá no passado. Porque no momento de maior dor da minha vida, da nossa vida como família, foi onde Deus mais nos ensinou lições. Que para o tempo de hoje, e eu creio que para o futuro, foram lições poderosíssimas que nós só poderíamos aprender nesse lugar. Um certo pastor disse na sua pregação, o pastor Bill Johnson, da Bethel Church, quando ele perdeu sua esposa, também bem parecido com a gente, perdeu sua esposa, e no dia seguinte ele estava pregando no domingo de manhã, e a igreja falou, o que esse cara vai pregar domingo de manhã? E ele falou, eu estou aqui pregando, porque tem lições que eu só posso aprender nesse momento. É exatamente o que eu estou falando aqui nessa manhã. Então não veja você a sua vida e fique, por que isso, por que aquilo, céus, terras, aqui. Não, procure as lições. Toda vez que alguém manda uma mensagem, fala, bispo, estou passando por isso, eu falo, já perguntou quais são as lições? Porque quanto mais rápido você aprender as lições e entender o que Deus quer te ensinar, eu acredito que mais rápido você sai desse lugar. Então as circunstâncias traumáticas são usadas por Deus para nos moldar e preparar o nosso coração, para tratar o nosso coração. Eu costumo dizer, amados, que existem essas lições só no momento da aflição, só no momento da dor. Mas aqui vai um alerta, como eu disse agora há pouco. Quando você só olha para a dor, quando você só foca no sofrimento, só se alimenta disso, você deixa de crescer naquilo que Deus gostaria que você crescesse. Então veja como existe uma sabedoria no momento da aflição. Eu estou aqui na aflição, eu estou aqui na dor, eu estou aqui no desespero. Mas eu não tenho que ficar olhando para isso. Porque senão eu fico Jacó no culto passado, abraçado nisso, eu não quero sair daqui. Então eu olho para o que está acontecendo, eu não nego o fato, eu não sou um negacionista, eu olho para aquilo que está acontecendo, mas eu falo, isso aqui não é o meu destino final. E eu começo a buscar, cadê as lições? Tudo que acontece, cadê as lições? E você vai ver que tem coisa que só naquele lugar você poderia ter aprendido. E aí eu falo, bingo, achei o diamante, o pote dourado. E você fala, Deus, vamos para a próxima. E aí quando você vence, você chega no próximo patamar, e agora você está pronto para sofrer na próxima fase. Essa é a vida do cristão. Você está profetizando sofrimento. Amado, essas são as aflições da vida. Mas Jesus falou, tem de bom ânimo, porque eu te tomo pela tua mão direita, eu te conduzo num caminho de milagres. Mas as aflições estão aí. E aí quando você chega nessa próxima aflição, você fala, eu já matei um leão. O que Davi falou? Eu já matei um urso. Quem é esse incircunciso filisteu? Quem é esse cara que não tem o Deus de Israel, está afrontando nós que temos o Deus de Israel? Certamente eu prevalecerei contra ele. Essa é a força. Mas Davi, para ganhar de um gigante, ele teve que ganhar de um urso e de um leão. Quando estão ouvindo Deus, digam amém. Amado, é nessa hora que nós devemos parar de culpar tudo e todos e olhar para o nosso coração e perguntar, aonde foi que eu errei? É nessa hora que você tem que falar, o que eu tenho que fazer? Quais são as atitudes que eu tenho que tomar? Lembra o filho pródigo que nós estudamos esse ano? Caindo em si, eu amo essa expressão bíblica, caindo em si.
Na casa do meu pai, os camaradas lá, os servidores, os empregados têm pão na mesa, e eu aqui comendo comida de porco. Levantar-me-ei, irei com meu pai, pequei contra ti e contra todo, e contra Deus. É o que ele vai dizer. Ele bolou a estratégia, foi lá e fez. E aí é recebido pelo pai. Então é nessa hora que a gente tem que falar o que eu errei. Parece que Jacó avalia isso muito rápido, ao ponto dele dizer, leva uns presentes pro cara. O cara que não queria liberar agora fala, não, leva um pouquinho disso, leva aquilo. Olha, para garantir que vocês vão voltar. Mas ele diz assim, mas eu estou consciente que se vocês estão indo pela mão do Senhor, mas se vocês não voltarem, ele falou, sem filho eu ficarei e está tudo certo. Olha, agora o coração sendo mudado. Então mais uma vez eu vou dizer, essa é uma história, diga comigo, essa é uma história de redenção. José era o cara top. José era o crente padrão ISO 9000, como nós estamos falando. Independentemente do lugar, das circunstâncias, era um exemplo de cristão. Mas o resto da família não. E agora a gente vai ver Deus tratando todos os corações da família. A família de José precisava ser moldada. O coração dos irmãos precisava ser transformado. Deus está usando, amado, a fome do mundo. Deus está usando as circunstâncias mais severas daquela época para que isso aconteça. Para que o coração daqueles irmãos sejam... não só dos irmãos, do próprio pai. Então nem sempre, igreja, o caminho de redenção é o caminho fácil. E eu queria ainda falar sobre isso nesse momento. Nem sempre o caminho é um caminho fácil. E eu estou fazendo o que aqui com você? Eu estou ensinando você a prever a curva. Porque nem sempre vai ser um caminho fácil. Nem sempre vai ser o caminho que é só flores. Nem sempre o caminho é agradável a todos nós. E você precisa ter isso no seu coração. O caminho de redenção, ele vai de encontro aos nossos defeitos muitas vezes. Porque se não for assim, como é que Deus vai tratar? Se não for no momento de muita aflição, os caras estão tendo que chegar na fome para falar assim, ei, vocês vão ser tratados. Porque Deus tinha um plano na vida daquela família. Vocês vão ser tratados. É como eu disse no início, é o elefante no meio da sala. Ninguém quer tocar, ninguém quer falar, ninguém quer resolver, ninguém quer se expor, ninguém quer se expor, se indispor. Conhece uma situação assim? Conhece um caso assim? Mas Deus está ali, confrontando aquele povo. Mas Deus está confrontando todos nós essa manhã. Diga graças a Deus. Porque é no confronto que nós aprendemos a crescer. É no confronto que nós somos experimentados. Deus está nos confrontando para que nós possamos nos render a Ele. Porque é um confronto do Espírito para você se render à vontade de Deus. Simples assim. Por que Deus está confrontando aqueles irmãos? Para que eles venham a se render à vontade dEle. E o que Jesus faz, igreja? É justamente aquilo que muitas vezes não é o óbvio para nós. Só que você ainda devia ter, talvez, sabedoria suficiente para entender que os caminhos de Deus não são os seus caminhos. É justamente o contrário que a nossa carne quer, é aquilo que Jesus faz. A sua carne não quer orar, a sua carne não quer vir ao culto, a sua carne não quer ofertar, a sua carne não quer dizimar, a sua carne não quer nada. A sua carne quer sair do culto e comer uma macarronada aqui do lado no espoleto. A sua carne quer ficar na festa, a sua carne quer ficar na rede, a sua carne quer ficar no sofá. Mas nesse lugar não acontece nada. Mas no lugar onde Deus tem para você, as coisas acontecem. E Jesus, ele faz justamente isso. Ele faz o que ele quer, não o que a nossa carne quer. Jesus pega todos esses assuntos que ninguém quer tocar. Ele faz o quê? Ele traz a luz. Ele coloca como essa alegoria, o elefante na sala, e fala, vocês vão ter que tocar nessas feridas, vocês vão ter que resolver esse problema. E aí levanta um Judá da vida e fala, se alguém tem que fazer alguma coisa, eu faço. Mas não era para ele fazer, porque na sequência hierárquica era para o primeiro fazer. Mas Deus levanta alguém ali com uma liderança indesejada. Olha o que diz a palavra de Lucas 12:2. Diz assim, nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. É o que Jesus está dizendo nessa manhã. Você precisa ser tratado para ser transformado. Diga quem está ao seu lado, você precisa ser tratado para você ser transformado. Você que está em casa, você escreve aí no chat. Tratamento gera transformação, sim ou sim, igreja? Como é que você quer ser transformado se você não quer ser tratado? Eu falei quinta-feira, o crente é um bicho estranho, né? O crente fala, eu quero viver o novo de Deus, eu quero viver um novo tempo, eu quero viver os sonhos de Deus. Aí vem um novo tempo, vem as transformações, as mudanças. Ele fala, não, mas eu gostava como era no passado. Eu falei. Sabe o que eu aprendi nesses anos todos? Não só nesses últimos 3 anos, esses 35 anos de bastidor de ministério. Que as pessoas nunca vão estar felizes e contentes com nada. Que não seja você esse tipo de gente, meu amado. A gente chega assim, vou abrir um pouquinho aqui. Deixa eu destilar o meu veneno. Deixa eu fazer meu divã aqui no cinema. Não tem nada para casal na igreja, né? Não, faz tempo que é pandemia e tal. Vamos fazer um jantar. Mas também um jantar desde casal. Se tem reclama, se não tem reclama, se tem fogueira, não tem fogueira, se tem fogueira, não tem fogueira, se for, vai. As pessoas nunca vão estar contentes. Não seja você essa pessoa.
Porque a palavra de Deus diz, através de Paulo, eu aprendi a estar contente em tudo e qualquer situação. Sei ser grato no pouco, no muito. Ele vai chegar e vai falar, Deus me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque ele aprendeu a estar contente em todo lugar. Mas o crente moderno não está contente. Nem na bênção, nem no vale, nem no meio do caminho, nem no copo meio cheio, nem no copo meio vazio. Nem comprando terreno, nem pagando aluguel. Nada. Amado, o evangelho vai gerar esse impacto. E ele vai te constranger. Precisa constranger. Fala assim, eu preciso ser constrangido. É nesse lugar que você não quer mudar, que Deus vai falar assim, eu vou ainda mais fundo. Mas eu estou pregando isso aqui, você tem noção que Deus tem feito no meu coraçãozinho? Nesse lugar mais profundo que eu falo, aqui não mexe Deus. Ele fala, vem Fernandinho, é aqui. O Miquel que me chama de Fernandinho. Vem Fernandinho, é aqui que eu quero você. Não, mas já está tudo tratado aqui, ó. A gente ouviu no nosso time de liderança da igreja, quarta-feira, a gente entendeu de Deus que, por mais que você seja o crente mais medíocre, aí é óbvio, você está muito longe de Deus, sim ou sim, está longe do caráter de Deus, mas por mais que você seja o crente mais José, o cara que tem mais caráter, você ainda está muito longe do caráter de Deus. Não acho você porque você é honesto, bom, e não tem que ser, não estou falando o contrário, mas a gente ainda está muito longe do que é Deus, amado. Por isso que a Bíblia diz, eu devo conhecer e prosseguir em conhecer. É um processo constante. O evangelho vai nos constranger. Entenda isso hoje. O evangelho precisa, porque o Senhor, ele é o amor que constrange. E às vezes vai doer sim, mas o segredo é não ficarmos presos na dor. Um grande teólogo disse assim, quando a fome se materializa e vemos o seu impacto sobre Jacó e a sua família, torna-se claro o motivo de José ter sido enviado ao Egito. Está claro para todos nós. Agora as fichas começam a cair. Torna-se claro, ele diz no próximo, entretanto, quando Judá emerge como um líder da família, vemos com mais clareza o propósito divino redentor em sentido específico a promessa de suscitar a semente prometida da mulher que derrota a serpente. O que ele está falando? Põe para mim, Enoque. Gênesis 3:15. Para você entender o que o grande teólogo disse, eu quero que você leia comigo o que você conhece. Porém, inimizade entre ti. Quem que está colocando inimizade aqui? Fala Deus. Ele está dizendo, Deus está dizendo, ó Satanás, entre ti, esse ti é Satanás. Eu vou colocar inimizade entre ti e a mulher é a igreja. Não está falando especificamente de Eva. Isso aqui nós entendemos o que o Espírito revela por trás da letra. Ele diz, entre a tua, ele está falando com Satanás. Então Satanás tem uma descendência, sim ou sim? Ele está falando entre a tua descendência. E ele vai dizer agora, e o seu descendente. Quem é o descendente da mulher, da igreja? Jesus. Então Deus está dando uma sentença, falando, eu vou pôr inimizade. Deus pôs inimizade entre Jesus, entre a noiva, entre a igreja e entre os filhos do inimigo. Este te ferirá a cabeça. Jesus, no Monte Gólgota, feriu a cabeça, expôs publicamente principados e potestades, a vergonha, e tu lhe ferirás o calcanhar. É o Satanás até hoje tentando com a igreja de Cristo, no calcanhar. Então nós precisamos entender essa situação. Por quê? Porque Deus está dizendo que viria um descendente que pisaria na cabeça da serpente. Sim ou sim, igreja? O descendente veio ou não veio? Diz que ele viria vencer, que ele seria ele viria naquilo que Adão foi derrotado. Esse descendente seria vitorioso. Não é o plano de Jesus, o plano de Deus, o plano da salvação? Agora pense comigo, por qual dos 12 filhos de Jacó que veria o Messias? Aí alguém vai dizer, por isso que ele é o leão da tribo de Judá? Bingo. Jesus, o Messias, viria da tribo de Judá. Por isso, amados, nós vamos entender o plano de Deus, que é muito maior do que a gente pode imaginar. Então era necessário que o coração de Judá fosse transformado, sim ou sim. Era necessário que o coração daquele cara, Mará! Só que mexe comigo, não sei com você. Era preciso que aquele coração ganancioso, que aquele coração duro, aquele coração dinheirista, aquele coração totalmente torto, precisava ser quebrantado. Era necessário que houvesse ali, amado, uma transformação de redenção, não somente não era Israel somente para a família de Jacó, não, igreja, não só para a nação de Israel, mas para mim, para a sua história. Entenda então os planos de Deus. Os planos de Deus são muito mais profundos do que você imagina. Os planos de Deus são muito mais profundos do que você possa pensar e imaginar. Os planos de Deus, desculpa, vou dizer, é muito maior do que o seu umbigo, meu querido.
é maior do que sua mente pode alcançar. Você acha que nessa hora que estava acontecendo aquilo, para pensar, você acha que Judá estava pensando, não, eu estou tendo meu coração transformado, porque de mim virá uma grande nação, de mim virá o Messias. Você acha que ele sabia de tudo isso? Mas Deus tinha isso nos mínimos detalhes. Amado, entenda que aquilo que você está vivendo hoje, o que você está passando hoje, você não pode estar entendendo nada. Judá não estava entendendo nada. Por que eu tenho que levantar? Eu não sou o primogênito, por que eu tenho que falar? Mas Deus tinha tudo planejado. Não era só na vida de Jacó, da família de Jacó, na vida de José, de Judá, de Rubem, da família deles. Não. Era na minha, na sua vida. Era na história da humanidade. O Messias viria daquele cara. A nação viria, o que Israel viria a se tornar, o que lá na frente ia acontecer, passava pelo coração de Judá a ser quebrantado. Por isso eu te digo, mesmo que você não saiba, confie nos planos de Deus. Alguém vai dizer, eu não estou entendendo nada, e você nunca vai entender talvez. Por isso você não precisa entender, você precisa confiar e se submeter. Amado, vamos voltar para o texto, porque tem muita lição aqui hoje. Você está ouvindo Deus nessa manhã? Depois que Jacó então libera Benjamim para ir com os irmãos, a gente vai entrar no verso 15 que diz: tomaram pois os homens, os presentes, o dinheiro em dobro, e a Benjamim, pegaram o menino, levaram-se, desceram ao Egito e apresentaram perante José. Chegaram lá diante de José. Verso 16, vendo José a Benjamim com eles, disse ao dispenseiro de sua casa: leve estes homens para casa. José ganhou, ele chegou com o menino, ele falou, o menino está vivo. Ele falou para o seu serviçal: leve esses caras para minha casa, mata as reses lá, mata um cordeiro, mata um povo lá, prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. 17, fez ele como José lhe ordenara e levou os homens para a casa de José. 18, os homens tiveram medo, porque foram levados, pensa aí, estão sendo levados para a casa de José. Eles diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou no saco do cereal, para nos acusar e nos arremeter contra nós, escravizar-nos e tomar nossos jumentos. Veja só o olhar vitimista da situação. Aqui a coisa vai ficar boa para eles, mas eles já estão, ele vai matar a gente, vai prender a gente, vai ser escravo. 19, e se chegaram ao mordomo da casa de José e lhe falaram à porta, e disseram: ai, senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimento. Quando chegamos à estalagem, abrindo os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco do cereal, nosso dinheiro intacto. Tornamos a trazê-lo conosco. Estão falando: a gente trouxe o dinheiro, ele voltou, a gente está trazendo de novo. 22, trouxemos também ouro, o que o pai tinha mandado, ouro, dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o dinheiro nos sacos de cereal. Ele disse: paz seja convosco, não temais, vosso Deus, o Deus do vosso pai, vos deu tesouro nos sacos de cereal, o vosso dinheiro me chegou a mim. E lhes trouxe fora a Simeão. Então olha só a situação, eles estão ali sem entender o que vai acontecer. A gente trouxe o dinheiro, não tem o que você. E chega aqui José e fala assim: ei, tá tudo certo, meus queridos, olha aqui. E sai Simeão da cadeia, da prisão. 24, depois levou o mordomo daqueles homens à casa de José e lhes deu água, e lhes lavaram os pés, e também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. 26, chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos, e prostraram-se perante ele até a terra. Trouxeram a mirra, as amêndoas, tudo que Jacó tinha mandado. Ele lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse: vosso pai, o ancião de quem me falaste, vai bem? Ainda vive? José é ligeiro aqui, querendo informação do pai. 28, responderam: vai bem o teu servo, vosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e se prostraram. 29, levantando José os olhos, viu a Benjamim seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o vosso irmão mais novo que me falaste? Olha aí, José dando um miguezão, né? Por acaso esse é o irmão que vocês falaram, que vocês tinham... E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. José se apressou e procurou onde chorar. Deixa eu falar uma pausa aqui. Amado, seja sábio, seja um bom governante, seja o cara que tem as maiores estratégias, as maiores táticas da sua profissão, do seu lugar de trabalho, seja o melhor cara possível para Deus, mas continue sendo vulnerável, continue sendo um humano. A gente vê isso aqui com José. O cara que era o top dos tops da galáxia, ele ainda era vulnerável, ao ponto dele sair e chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão, entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto, saiu, conteve-se e disse: servi a refeição.
Foi lá, chorou, enxugou e falou: vamos comer, meu povo. Serviram a ele a parte, e a ele também a parte, a eles também a parte aos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não lhe era lícito comer pão com os hebreus. Ele teve que comer a parte porque não podia sentar junto com os hebreus, ele estava se fazendo de egípcio ali. Porquanto é abominação para os egípcios. 33. E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura e o mais novo segundo a sua menor idade. Disto os homens se maravilharam e assim, pensa, eles chegam assim, tem um lugarzinho marcado para cada um. Como é que ele sabe a sequência? Como é que ele sabe a ordem hierárquica de nascimento? Verso 34. Então lhes apresentou as provações que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que de qualquer deles. Também ele tinha que dar um privilégio para Benjamim, né? Afinal de contas, eles tinham jogado esse cara no poço. Ele falou: pelo menos eu vou dar um pouquinho mais de comida para o garoto. E eles beberam e se regalaram com ele. Então, no capítulo anterior, tudo estava dando errado. Agora, nesse capítulo, tudo está dando certo. Sim ou sim? Tudo deu errado, os caras ficaram presos lá, liberou, ficou um irmão, agora tudo está dando certo. E na hora de liberá-los, José vai fazer agora o último teste, para que os irmãos, para que ele saiba, de fato, se os irmãos tinham mudado o caráter. Porque eles falam: nós somos homens honestos. Ele falou: deixa eu ver. E ele começa a testar. Então o primeiro teste é saber se Benjamim estava vivo e se o pai estava vivo. Descobriu. Check. Agora ele quer saber, deixa eu fazer o último, o grande finale, deixa eu saber se esses caras. A gente pode entrar no capítulo 44, dá tempo, você consegue aguentar hoje? Está acordado? A hora que a história fala assim: a gente vai entrar no 44. O cara que está dormindo fala: aonde? 44 o quê? Promoção? A gente vai entrar no 44 agora. O 1 em diante. Vamos lá? Deu José esta ordem ao mordomo de sua casa: enche de mantimento, era o último teste, enche de mantimento os sacos que estão com os homens, que os homens trouxeram, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. O meu copo de prata, então aquilo que ele estava tomando, o copo de prata do almoço, ele falou: pega esse copo e coloca na boca do saco de mantimento do mais novo, de Benjamim, com o dinheiro do seu cereal. E assim fez segundo José dissera. Verso 3. De manhã, quando já claro, despediram-se os homens, eles com os seus jumentos. Então eles dormiram lá, dormiram no outro dia, acordaram felizes da vida, com tudo pronto. Se despediram, verso 4, tendo saído eles da cidade, não havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo: agora você vai lá, cara, vai lá e pega eles, levanta-te e segue-os após esses homens, e alcançando-os lhes dirás: por que pagaste mal por bem? Não é este o copo em que bebes o meu senhor, por meio do que faz as suas adivinhações? Procedestes mal no que fizestes. Verso 6, e alcançou-os e lhes falou essas palavras. Então lhes responderam: por que diz o meu senhor tais palavras? Longe de nós, teus servos, de praticar semelhante coisa. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, nós tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como pois furtaríamos então agora da casa do teu senhor prata ou ouro? Estão falando: se a gente devolver o dinheiro da outra vez, como é que a gente ia te pegar ouro e prata? Eles estão sendo acusados. Verso 9, aquele dos teus servos com quem for achado, morra. Aqui é o servo falando para eles: olha, qual de vocês forem achar... aqui é ele fazendo aqui acredito que é Judá falando, fazendo essa confissão aqui, dizendo assim: aquele dos teus servos com quem for achado, morra, e nós ainda seremos escravos do teu senhor, do meu senhor. Então lhes respondeu, agora o general vai falar: seja conforme as vossas palavras. Ele falou: nem queria que vocês morressem, só queria, mas você está colocando aí, então seja conforme você falou. E respondeu: essa é uma só palavra: quem achar será meu escravo, porém vós sereis inculpados. Ele está falando: quem achar é escravo e o resto está liberado. E se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, abriu, o mordomo os examinou, começando do mais velho, de novo em ordem hierárquica, do mais velho, e acabando ao mais novo. E achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim. Então rasgaram suas vestes, e carregando de novo os jumentos, tornaram a cidade. Então, pensa a situação. Eles estão ali, eles abrem os sacos, Judá fala: ei, não tem nada aqui no nosso saco não, você está falando, isso aqui a gente não roubou nenhum dinheiro, vai roubar o copo de prata do seu senhor? Pode abrir aqui, a gente vai morrer se... Aí vai lá, outro, e ele lá bonitão na pose. Aí imagina só quando pega Benjamim, ele tira lá a taça, fala: ixi. Aí eles têm que retornar para a cidade. Agora vai ser a defesa, na sua Bíblia está escrito assim: a defesa de Judá, verso 14. E chegou Judá com seus irmãos à casa de José. Este ainda estava ali, prostraram-se em terra diante dele. Disse-lhes José: que é isso que fizeste? Não sabeis vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Então disse, quem que disse? Fala comigo. Judá de novo se levanta.
Que responderemos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos? Eis que somos escravos do meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Ele já está se colocando junto, porque ele falou, não vou deixar. Ele tinha feito uma promessa para o pai. Ele falou, quer saber? Todos nós vamos ficar aqui. Um por todos, todos por um. Olha como está mudando o coração de Judazinho. Verso 17. Mas ele disse, longe de mim, José falou, que eu tal faça. O homem cuja mão foi achado o copo, esse será o meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para o vosso pai. Deixa o cara que roubou, ou seja, fica Benjamim e vocês vazam. José era bom de estratégia, hein? Do grego estratégia, já diria o Capitão Nascimento, né? Vai dizer o verso 18 agora. Então, quando eu faço assim é para você entender, para você ler. Então, Judá se aproximou dele e disse, meu senhor meu, rogo-te, permite que o teu servo diga uma palavra, uma prosinha no seu ouvido aí, para o meu senhor. E não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és homem, tu és como o próprio faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, tende pai ou irmãos? E respondemos a meu senhor, temos pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto. E só ele ficou de sua mãe, lembra? Mesma mãe, só ele ficou e seu pai o ama. 21. Então disseste a teus servos, trazei-mo para que ponha os olhos sobre ele. Respondemos ao meu senhor, o moço não pode deixar o pai. Se deixar o pai, este morre. Aí está falando, se ele ficar vai dar ruim lá em casa. O meu pai morre, não posso deixar ele. Então disse a seus servos, se o vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais me vereis o rosto. Tendo nós subido a teu servo, meu pai, e a ele repetido as palavras de meu senhor, disse nosso pai, voltai, comprar-me um pouco de mantimento. Nós respondemos, não podemos descer, ele está contando a história, não podemos descer, mas se o nosso irmão mais novo não for conosco, desceremos, pois não podemos ver a face do homem, se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. 27. Então nos disse o teu servo, nosso pai, sabeis que a minha mulher me deu 2 filhos, e um se ausentou a mim. Imagina José ouvindo tudo isso aqui. Lembra daquela facada? E agora estava, certamente foi despedaçado, e até agora, não mais. Ele não sabia o que o pai tinha dito, ele está ouvindo pela primeira vez o sentimento do pai, quando eles voltaram de ter vendido ele para uma caravana ismaelita. Verso 29. E se agora também tirardes esse da minha presença, ele acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com pesar a sepultura. Agora pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo moço conosco, visto a sua alma está ligada à alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. E os teus servos farão descer as cãs, teu servo, nosso pai, com tristeza a sepultura. Verso 32. Porque teu servo se deu por fiador por este moço, ele falou, eu dei minha vida, eu falei que eu ia voltar com ele, para com o meu pai, dizendo, se eu não tornar a trazer-te, serei culpado para com meu pai todos os dias. Agora pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo de meu senhor, e o moço suba, libera ele e eu fico. Judá está falando, eu prometi para meu pai, deixa o menino ir, porque como subirei a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal a meu pai sobrevirá. Então, para encurtar aqui, eu li batido 34, mas você entendeu? Ele está falando, ele está razoando, é a defesa de Judá, ele está falando assim, Judá está falando, José, é o seguinte, meu pai só tem esse, o outro que era filho dele, da mesma mãe, não tem mais. E eu falei para o meu pai que se a gente não voltasse com o menino, ia dar ruim. E ele liberou só porque acabou a comida. Então, se eu voltar, ele vai morrer triste. O que a gente está vendo aqui, igreja? O irmão mais ganancioso, mentiroso, o cara que no passado estava disposto a vender o irmão, que de fato fez isso para um povo inimigo, esse mesmo cara está transformado, esse mesmo cara agora redimido, com uma visão completamente mudada, com uma mentalidade totalmente mudada. Mas lembre-se que isso só aconteceu porque Deus colocou circunstâncias no meio do caminho. Se fosse lá atrás, quando José foi levantado como governador, nada disso iria acontecer, nada disso ia acontecer. Mas Deus colocou uma fome em toda a terra. Deus colocou circunstâncias no caminho para que agora o coração desse irmão e logo mais de toda a sua família fosse transformado, para que eles pudessem passar por um processo de redenção. Então Judá está disposto agora a se entregar pela vida do outro. Perceba então que o amor de Judá não tinha só a ver com Benjamim, porque quando ele começa a falar, ele está falando de Benjamim, mas ele também fala do seu pai Jacó.
E se você voltar um pouquinho depois em casa, volta lá no verso 38, você vai ver que Judá, ele sai da casa do pai, ele abandona Jacó. Em determinado momento da história, Judá também, sabe, tem o seu tempo lá, briga com o pai. Ele tinha feito coisas horríveis, ele tinha quebrado promessas, mas agora ele está se tornando um novo homem. Ele está defendendo o irmão, ele está aqui ao mesmo tempo falando, não, mas o meu pai, eu não posso trair meu pai novamente. Eu não posso deixar o meu pai novamente. E agora eu quero começar a ir para o final trazendo para nós. Você está pronto? Você está pronto, meu amado? Você consegue perceber o quanto você já devia ter crescido diante das dores que você passou na vida? Isso aqui foi o que o Espírito mais falou comigo, terminando esse capítulo. Fernando, pergunte para a igreja se todos têm a consciência do quanto já deveriam ter amadurecido com as dores que eu permiti, com as circunstâncias que passaram na vida. Olha para o seu passado, talvez para o seu presente. O que você está passando? E aí eu vou dizer agora, amado, desculpa a expressão forte, mas seria burrice alguém passar por tanta dor e não crescer. E a gente vai chegar hoje numa geração onde a gente vê filhos de Deus, crentes, totalmente imaturos. Pessoas que estão passando por coisas que são permissão do próprio Deus. Você aprendeu com a minha saudosa mãe, ou é ação direta de Deus, ou é permissão de Deus, tudo que nós passamos. Ou Deus permite, ou Deus está fazendo uma ação direta. Aqui no caso nós vemos as duas vertentes. Deus agindo com uma fome, Deus permitindo coisas para que essa família fosse quebrantada. Agora traz para você, quanto que você deveria ter amadurecido. Tem crente que está andando com Jesus uma vida inteira e ainda é imaturo, ainda é menino. Por isso que Paulo vai dizer, quando eu era menino, Paulo entendeu sobre isso, sobre um processo de maturidade. Ele falou, eu fazia como menino, eu falava como menino, eu fazia as coisas propriamente de menino. Mas ele falou, agora não, eu deixei as coisas de menino. Como é que alguém deixa as coisas de menino? Quando alguém entende no meio da dor, que as lições que Deus está permitindo são lições para transformar o seu caráter, transformar a sua família, transformar a sua vida profissional, o seu ministério. Então eu olho agora para mim, eu vou ser aqui muito vulnerável. Eu não posso ser o mesmo pastor que eu era há 1, 2, 3, 4 anos. É impossível. Eu fico muito feliz quando uma certa diaconisa, ela diz para mim assim, nossa, você mudou. Ela diz algumas vezes para mim, desde a transição, uma reunião, você mudou, mas para melhor, Fê. Eu falei, graças a Deus, Feli. Lembra disso, Feli? Por quê? Porque eu tenho entendido que tudo que eu estou passando, eu preciso mudar. Eu não posso mais ser o mesmo. Então, triste coisa é quando um crente não entende o que está passando na vida, é para uma transformação. Então, o cara que era bravo, ele não pode mais ser bravo. O cara que era ranzinza não pode ser mais ranzinza. O cara que era avarento não pode ser mais avarento. O cara que era ganancioso não pode ser mais ganancioso. O que é isso? Isso é história de redenção do evangelho. E se não é assim, nós somos apenas frequentadores de igreja, domingueiros. Se nós não estamos, recebendo as bênçãos, as lições providas, provenientes da dor, das circunstâncias, nós somos as piores das criaturas. E nós vamos passar uma vida inteira. E é aquela velha história que você vai ouvir lá no céu. A pessoa vai chegar, Deus, eu estava lá, abandonado no oceano. Aí Deus falou, mas eu mandei um barco, eu mandei não sei o que. Ele falou, não, Deus vai me salvar. Eu mandei um helicóptero, falou, Deus vai me salvar. Eu estava mandando o povo te salvar. É Deus falando, eu te mandei uma circunstância para você aprender. Eu mandei uma crisezinha aqui, eu permiti isso aqui lá. Eu deixei isso acontecer. Eu deixei você ficar 13 anos preso. Eu deixei você ser preso injustamente. Eu deixei seus irmãos te venderem como escravo. Eu permiti. Mas José aprendeu a lição. E agora a gente está vendo que não era só José. A gente está vendo agora o outro lado da moeda, porque José era top, José era o cara, José era bonito, galã, José era, ele é esse cara. As solteiras falam, eu quero tanto um José. Hoje em dia não é só solteiras, tem umas igrejas aí que o povo fala todos, que os homens também falam, eu quero um José desse para mim. Pois está feio aí no meio. Mas tira José que era top, e os irmãos e o pai. Esses caras não eram top igual José. E Deus falou, não, José, calma. O que você passou não é só para você não. Agora vem a prole toda. Por quê? Porque foi profetizado em Gênesis 3,15 que viria um descendente. Foi profetizado que viria um Messias. Foi profetizado que viria alguém que mudaria a história da humanidade. E esse alguém viria do coração de um pai, um patriarca ganancioso que vendeu o irmão. E Jesus falou, Deus no seu plano falou, eu preciso transformar o coração desse cara. Afinal de contas, ele vai ser pai de uma nação. O leão da tribo Judá. Traz para a sua vida. Judá foi transformado. Eu vou para o final perguntando para você, quantos anjos a gente vê aqui nessa história? Quanta coisa sobrenatural o texto narra? Nenhuma. Você não vê que desceu um anjo, você não viu que abriu o céu.
Bispo, não pode ter o sobrenatural de Deus? Pode, porque Deus pode qualquer coisa. Quem soube falar o que Deus pode fazer? Mas nessa história, nós não vemos nada disso. E aqui fica uma lição para todos nós. Porque muita gente fica falando assim: eu quero ver Deus, eu estou esperando uma resposta de Deus, eu estou esperando Deus falar comigo. Eu quero falar para você: a resposta de Deus é você agir conforme o desejo da vontade dEle. Tem muita gente: eu quero essa resposta de Deus, eu quero um sinal de Deus. Ei, seja a resposta que Deus tem para essa nação, seja a resposta que você espera em Deus, seja o milagre que você ora a Deus. Porque enquanto você ficar nessa cadeira esperando, talvez Deus está falando: eu estou te apertando aí, filho, você não está entendendo que você é a resposta, que eu te dei a visão, eu estou te dando a missão, você não está entendendo o que eu estou fazendo na tua vida? Então olha a profundidade disso. Judá era o cara ganancioso, mas foi o patriarca que veio Jesus. A resposta de Deus é você agir conforme o desejo dele. Deus, fala comigo no culto. Mas ele está falando desde a abertura do culto. Agora é você querer ouvir e aplicar o que ele está falando. Na sua vida financeira, na sua vida, no seu casamento, na sua vida profissional, no seu ministério. Então a resposta de Deus, igreja, é fugir da tristeza. A resposta de Deus é abandonar esse lugar de mágoa do seu coração. A resposta de Deus é você caminhar com Ele para o seu futuro. A resposta de Deus é você caminhar para frente em direção à cruz. É isso que Deus está falando nessa manhã. Nada mais é do que, como eu disse em outros cultos, uma história de redenção. É lógico que Deus pode fazer sobrenatural. É lógico que Deus podia fazer qualquer coisa com Judá. Podia aparecer um anjão lá, bonitão, falar: ei, Judá, com uma espada na mão. Ele já fez isso em outros momentos. Mas é tão lindo você ver, como disse a Bárbara: o maior milagre é uma mudança de pensamento na mente. A mudança do coração de Judá, amado, foi a coisa mais sobrenatural que nós estamos vendo no capítulo de hoje. E aí a gente vai para o final entendendo que tem gente esperando coisas extraordinárias acontecer. Mas é no ordinário que Deus está fazendo as coisas mais maravilhosas da vida. É no dia a dia. É no café da manhã com a tua esposa. É você com o teu filho ao redor da mesa. É com você indo acordar o seu filho. É você levando o teu filho para a escola. É você recebendo a tua esposa. É você acordando para ir trabalhar. É você vindo para o culto. É no ordinário que o extraordinário acontece. Eu quero o extraordinário de Deus. Então olhe para a sua vida comum. Aqui a gente não viu nenhum anjo, o céu não abriu, não caiu fogo. Nessa situação não. Deus só usou uma situação, uma circunstância. Deus põe uma circunstância na terra, no meio do caminho deles, para que o coração desses irmãos sejam amolecidos. E o primeiro é Judá, que agora está se dobrando, que vendeu um irmão, mas está dando a vida pelo outro. Você já ouviu um versículo que diz assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Assim é na sua vida. Jacó, o pior dos patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó. Tem um nome marcado na história. Judá, o cara mais ganancioso. Amado, a Bíblia está nos ensinando essa manhã. Jesus está falando: é redenção. Então pare de olhar para você mesmo. Corra para os braços abertos de Deus. Corra para a vontade dEle. Pense na responsabilidade de Deus de ter, te testado como Ele te testou. Pense nisso. Talvez você esteja sendo testado. Será que Deus... Ele testou todos os grandes homens da palavra. Testou. Talvez Ele esteja te testando. Testou os irmãos José. Bispo, então o que acontece em seguida? Vamos lá, o que vai acontecer agora? No domingo que vem você vai saber. No domingo que vem nós vamos descobrir. Mas eu quero terminar, como sempre, trazendo algumas lições que você tem que fazer. O que eu tenho que fazer agora, hoje, diante dessa mensagem? A primeira: incline o seu coração para o Senhor. O seu coração pode estar inclinado para as coisas desse mundo. Para o dinheiro, para a fama, para o status, para o like, para o sei lá o quê. Inclina ele para o Senhor. Tira ele das coisas dessa terra. Tira ele das coisas. Inclina o seu coração para o Senhor. Segundo, o que as circunstâncias têm provocado em seu coração? O que isso tem feito? O que as circunstâncias? É a pergunta reflexiva de 2 minutos atrás. Já era para você ter aprendido grandes coisas na vida. Já não era para você ser mais esse cara briguento. Já não era mais para você ser cara amargo. Já não era para você ser essa pessoa indesejada. Já não era mais para você ser esse burro de carga. Já não era mais para você ser a pessoa passiva e omissa. Sim ou sim, igreja? Aprenda. Entenda que todos os extremos, os excessos não estão em Deus. Deus é um Deus de equilíbrio. Deus é um Deus de domínio próprio, de mansidão, de amor, de benignidade, de bondade. Não é isso que é o fruto do Espírito? Então aqui nós vemos as circunstâncias trabalhando no coração de Jacó, no coração de Judá. E vai ter muito irmão para ser ainda amolecido aqui para o final da história. Eu pergunto para você: como está sendo o seu coração? O que você está passando hoje na tua vida? Você não pode ser o mesmo que você era ontem. Você não pode ser amanhã o quem você é hoje. Porque com Deus é um processo de evolução constante. O terceiro ponto: Deus nos testa para aprovação.
Você não vai ver Deus te testando para falar, reprovado, ruim, burro, põe no canto da sala, vestido o coisa de burro. Não. Deus está te testando para você ser aprovado. Então a gente entende que o confronto, quando vem da parte de Deus, é para elevação. Deus nunca afronta um filho, Deus confronta um filho. Não confunda nunca isso. Eu estou sendo afrontado, você está sendo confrontado. A gente entende muito disso de bastidores de liderança. A gente tem que confrontar a liderança, as pessoas, porque é no confronto que as pessoas crescem. Não fui afrontado, não, você é menino, você foi confrontado. Com amor, com firmeza, mas como Deus faria. Então, se Deus está te confortando, entenda que é para a sua elevação. Não é para você ser afrontado, para você ser diminuído, apoucado. Deus não faz isso com nenhum dos seus filhos. Então fala comigo, Deus me testa para eu ser aprovado. E quarto e último, Deus está lhe conduzindo em um caminho de redenção. Então, se desprenda do seu passado, ame, perdoe, seja transformado. Igreja, para finalizar de fato, para a gente poder orar e comer macarronada. Eu não, eu só como frango e batata doce. Para a gente terminar, redenção, ou a redenção do Evangelho, significa salvar você. De quem? De você mesmo. O que Deus está fazendo aqui com esses caras? Salvando eles deles mesmos. Ele está salvando José dele mesmo, e agora ele vai salvar Judá dele mesmo, Jacó dele mesmo, e cada um dos irmãos. O que Deus está fazendo com você aqui na Cristo Vive São Paulo? Salvando você do teu eu, do teu ego, do teu dinheiro, da tua conta, do teu carro, do teu status, mas tudo isso vai passar. Só Jesus não passará e as palavras dele. Quando nós chegarmos no céu de glória, ele vai falar, o que você fez com o que eu te dei? O que você fez com toda a plataforma? O que você fez com o ministério que eu te dei? O que você fez? Eu quero falar, Senhor, está aqui o sabugo do milho. Não ficou nem um milhinho. Sabe quando você está na praia e você come o milho assim? Não sei você, mas eu gosto de chupar aquele negócio no final assim, aquele salzinho com manteiga. Que deve dar um triglicérides, uma coisa boa. Ninguém faz isso, né? Aquele salzinho com manteiga. Faz, né? Eu vou lá ainda no carro do carrinho e falo, coloca uma manteiguinha e um sal. Eu falo, mas já acabou. Eu falei, não, mas é que agora que é a parte boa. É isso que eu quero. O meu ministério eu quero falar, Senhor, aqui ó, não ficou nenhuma pedrinha de sal. Com tudo. Com a minha esposa, com a minha família, com meus filhos, com o meu ministério. Então entenda que o processo de redenção é salvar você de você mesmo. É salvar você do teu ego, salvar você do teu braço forte, da tua mentalidade executiva e talvez o teu MBA, os seus... mano, estude, seja o melhor, mas jamais coloque nada à frente de Deus. Deus está te salvando de você mesmo. Essa é a história de José, essa é a síntese. Mais uma vez, não é de escravo a governador, mas é de filhos com corações quebrantados diante de um pai. Que assim seja na sua vida, porque essa é a vontade de Deus. Amém e amém. Uou! Consegue se levantar? O golpe foi muito forte, que você está ainda meio... De verdade, igreja, não é pergunta de pastor, pergunta retórica não. Quantos estão ouvindo Deus de fato? Você se lembra que quando a gente pisou aqui pela primeira vez, de forma profética, eu trouxe uma série que chamava Gilgal, o Recomeço. E eu entendi claramente da parte de Deus que aqui seria o lugar de nós sermos tratados. Porque o povo de Israel, lá na frente, quando o povo estiver conquistando, depois de tudo isso que a gente está estudando, Josué é levantado. Aí você vai ver Josué entrando em Gilgal, depois que cruza o Jordão, acampam em Gilgal, como nós estudamos. E o que acontece ali? Eles vão ser tratados. O caráter é tratado. A dor do passado, lembra? Todos os traumas do Egito e do deserto, tudo é tratado. Eles levantam ali o trono, eles levantam os memoriais, eles fazem a ceia, a Páscoa, lembra? E Deus falou para nós que esse lugar, não só fisicamente, mas espiritualmente, essa janela que nós entramos de Gilgal, é um lugar de tratar. E naquela série eu apontava para essa e não sabia o que o Espírito tinha para trabalhar. Mas veja o quanto a série de José tem trabalhado o nosso caráter. A palavra da Bruna é, essa série tem sido o meu chão. Eu sei que tem sido o chão de muitas pessoas aqui. Esta série tem sido o nosso refúgio. E nós precisamos deixar com que a palavra torça os nossos pensamentos, nosso caráter, molde o nosso caráter. Você consegue fazer essa oração de redenção agora diante de Deus? Curva os seus olhos, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor Jesus,
Nós te damos graças, honras, louvor. Amém. Oh Jesus, até com gemidos inexprimíveis a tua palavra. Oh Jesus, queremos só nos render diante de ti, diante da tua glória. Queremos só, Pai, dizer: seja feita a tua vontade, não a nossa. Queremos só dizer: Pai, faz como tu queres. A nossa oração, Pai, é que possamos aprender cada lição de cada estação das nossas vidas, de cada momento que estamos passando. Seja uma crise financeira, seja um problema de relacionamento no casamento, seja uma dor, seja uma doença, seja, Pai, uma traição, seja, Senhor, um desemprego, seja uma porta fechada. Deus nos ensina e nos faz, Pai, continuarmos nesse lugar, Jesus, de força, nesse lugar, Jesus, de fortaleza, inabaláveis. Essa é a nossa oração, Jesus. Seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é no céu, Jesus. Seja feita nas nossas vidas, Jesus. Pai, saímos daqui com os nossos corações transbordando. Saímos daqui, Jesus, com todo louvor nos lábios. Saímos daqui, Pai, nesse lugar de maturidade. Saímos daqui nesse lugar, Pai, de intimidade, dizendo: faz a tua vontade, faz o teu querer. Nos leva, Jesus, para um domingo de família. Nos leva para um domingo de paz, de descanso, de comunhão. Nos leva, Jesus, para a melhor semana da nossa vida. Nos leva para um lugar que é o teu Kairós. Nos leva, Pai, sobre as tuas asas, assim como está escrito: subirei com as alças da alvorada. Pai, seja onde formos, estaremos contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós declaramos que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito serão constantes, serão permanentes, e aqueles que amam a esse Deus, digam amém. Vá nessa força, vá nessa ousadia. Abraça quem está ao seu lado e diga: Deus está quebrantando o teu coração. Bom dia a todos, graça e paz.